Ainda dentro do 157, portanto, aquele que trata do destino aos estados e ao Distrito Federal de verbas federais, portanto, tributos que são originariamente federais, mas que serão entregues ao Estado. Nesse caso que nós acabamos de ver do inciso 1, nem é propriamente entregue pela União, porque o dinheiro nem chega na União, né? Ele para no Estado e no município que nem entrega. Mas no 157, inciso 2, há sim uma regra de entrega. O 157, inciso 2, ele fala que 20% daquilo que a União arrecadar, quando instituir aquele imposto residual. Vocês lembram do imposto residual? O imposto residual era aquele imposto do artigo 154, inciso 1, aquelas competências extraordinárias, aquele outro imposto não previsto na Constituição que a União pode criar, desde que seja um fato jurídico, um fato gerador novo. Quando a União criar esse imposto residual, 20% do que ela arrecadar irá obrigatoriamente ser destinado aos estados brasileiros, numa proporção de acordo com a participação do Estado na população brasileira. Portanto, é óbvio que nessa repartição dos 20%, São Paulo ficará com um grande percentual desses 20%, ao passo que o Acre ficará com um percentual menor, porque essa divisão é de acordo com o potencial populacional estabelecido por regras do IBGE, tá certo? Então, o 157 terminou. Ele tem duas regras, portanto. A do inciso 1, que determina que o imposto de renda retido na fonte pelos estados, pelas autarquias estaduais e pelas fundações estaduais não seja remetido para a União, o Estado já pega para si. E a segunda regra do 157.2, que determina que quando for instituído o imposto residual, a União só fica com 80% e 20% ela entrega para os estados numa proporção. No 158, como eu já falei para vocês, trata dos municípios, ou seja, dinheiro tributário que não é originalmente do município, mas vai ser destinado ao município. Portanto, tributos que são federais e estaduais e serão entregues aos municípios. No 158, inciso 1, nós já vimos. Toda vez que um município, uma autarquia municipal ou uma fundação municipal pagar um servidor municipal, o dinheiro desse imposto de renda retido na fonte do salário do servidor não é entregue à União, já é retido pelo município e, portanto, ele faz esse encontro de contas com a União. No inciso 2 do 158, tem uma regra sobre o ITR. O ITR é aquele imposto territorial rural, ou seja, é aquele imposto pago pelos proprietários que detêm posse ou propriedade de áreas tidas como rurais. Essa condição do que é rural urbano já é a nossa próxima aula quando a gente tratar de IPTU. O que diz o inciso 2 do 158? Diz o seguinte, que esse ITR, quando arrecadado pela União, portanto, quando pago efetivamente pelo proprietário de terra à União, portanto, quando ele pagar o boleto do ITR, 50% desse ITR arrecadado vai ser devolvido, ou melhor, entregue ao município onde o imóvel rural está localizado. Vejam, o município não tem direito algum àquilo que é arrecadado originalmente. Os 100% do ITR são arrecadados à União. Portanto, o proprietário paga ITR à União. O município não pode cobrar ITR. Quem cobra ITR é a União, por atividade de fiscalização de cobrança da União. Mas depois que o dinheiro ingressa nos cofres da União, 50% desse valor arrecadado tem que ser entregue pela União ao tesouro do município onde o imóvel está localizado. Vejam, pessoal, que se o proprietário de terra não paga o IPTU, vira inadimplente, a cobrança, a execução é movida pela União. O município não tem direito de cobrar o proprietário porque ele não é o credor do tributo. Ele é credor da União. Só depois de arrecadado o dinheiro é que o município tem a expectativa de receber 50%. Entretanto, a Constituição tem uma determinação que autoriza que os municípios façam um convênio com a União. E a partir da celebração desse convênio entre o município e a União, o município pode se tornar o credor efetivamente dos 100% do ITR. Portanto, há na Constituição uma alternativa em que o município pode se tornar efetivamente o credor originário do ITR, desde que celebre um convênio com a União que estabeleça lá uma série de obrigações ao município. O município, portanto, que celebrar esse convênio com a União e se tornar o credor direto do ITR,
Aí, gente, ele passa a ser o credor originário do ITR e passa a ter, portanto, o direito aos 100% do ITR. Se o município não celebrar esse convênio, ele não é credor. Ele é o credor da União, mas não o credor do ITR. E só receberá 50% se o proprietário pagar. Ok? Voltamos.